e vou escrever a lei nelas. Já no versículo, no capítulo 34, Deus fala para Moisés, Moisés, faça pedras igual você fez a primeira e sobe com elas que eu vou escrever as mesmas palavras. Amém? Amém. A gente poderia entender isso, se a gente for falar de filho, como um castigo, uma ordem de Deus, um castigo. A gente às vezes escuta, eu escutei muito isso da minha mãe, muito isso. Minha mãe falar assim pra mim, você quebrou, agora você vai arrumar, você vai dar um jeito. Eu não ia, eu era criança, eu não ia arrumar aquilo. Ela falava, você vai arrumar, vai arrumar. Todo o dinheiro que você ganhar vai ser para arrumar isso aí que você quebrou. Como teve uma vez que o Mateus sempre fala de um abajur que ele quebrou, minha mãe falou assim, olha, qualquer moedinha que você ganhar, eu vou tomar e você vai pagar o meu abajur. Às vezes parece que é isso, né? Deus fala assim para Moisés, Moisés, construa tábuas igual a primeira que você quebrou. Quem mandou você quebrar? Você vai construir tábua igual você quebrou, igualzinha a primeira, e sobe no monte que eu vou escrever nessas tábuas. A primeira foi dada por Deus, construída por Deus. A segunda foi construída por Moisés e escrito as mesmas palavras de antes. Mas nós vemos na palavra de Deus, nós temos que entender que isso não era um castigo de Deus. Deus não queria que ele pagasse a tábua que ele havia quebrado. Amém? Estão entendendo? Amém. Deus não queria que Moisés construísse outra tábua que ele tinha quebrado como um castigo, como uma penitência. E, tipo, ninguém mandou você quebrar a primeira, agora você vai construir a primeira. Isso estava falando da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira lei, ela desce do céu para ser quebrada aqui na terra pelos nossos pecados, para ser morto, para ser quebrado realmente aqui na terra por causa dos nossos pecados. Ele é reconstruído aqui na terra para depois subir ao céu. Isso é a segunda tábua, é ressurreição. Amém? Amém. Conseguiram entender? A primeira tábua, ela desce do céu e quando ela se depara com o pecado, ela é quebrada diante dos homens. E quando as tábuas da lei, e quando a lei é quebrada, Moisés também quebra os objetos de idolatria, destrói todos aqueles objetos de idolatria, destrói o pecado do povo, então faz as outras duas tábuas, e essas são escritas as mesmas coisas, a mesma lei. Amém? Amém. Isso quer dizer que aquele que cumpre toda a lei, nós vimos na novela Jesus esses dias que Jesus, quando ele foi, quando o sacerdote foi enfrentar ele disse assim que ele é Senhor do sábado. Ele fala assim, se vocês me conhecessem, vocês saberiam que o Filho de Deus, ele é Senhor do sábado. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vocês entenderiam que eu sou a lei e o cumprimento das leis. Que elas estão em mim e elas se cumprem em mim. Então, depois que Cristo ele é crucificado, ele ressuscita e a palavra continua nele, sendo ele. Amém? No Amém. princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Amém? Amém. Depois de ser quebrado, depois de ressuscitar, ele continua sendo a palavra, o Evangelho, o Cristo, o Senhor de todas as coisas. Aleluia. Amém? Amém.
entenderam porque das duas tábuas, porque foram duas e não uma só. O primeiro é quebrado. Isso, se nós formos ler a palavra de Deus, muitas pessoas falam da profecia do vaso do oleiro, que ele quebra e refaz tudo o vaso. Isso também revela a natureza de Cristo e aquilo que Cristo realmente fez por nós. E a palavra ela está falando para nós que nós não somos cidadãos desse mundo. Uma vez que nós aceitamos a Cristo, o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, nós passamos a ser filhos de Deus. Nós não somos mais criaturas, e sim filhos. O homem, ele estudando, ele aprendeu que o homem é um animal racional e que os outros animais, assim eles falam, outros animais, eles são irracionais e o homem é um animal racional. Isso está certo? Para as pessoas que estão no mundo, que não estão com Cristo, realmente isso está correto. Não há diferença de um cavalo para uma pessoa que não tem Deus. Isso são só criaturas. Agora, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a palavra do Senhor diz assim que nós nos tornamos filhos de Deus. Aí isso que o mundo fala, isso que o estudo secular fala, que nós somos animais racionais, isso não é dado mais sobre nós. Não somos animais, não somos criaturas, somos filhos de Deus, chamados pelo nome. Passamos a ter o nosso nome escrito no livro da vida nos céus, Aleluia. Diante de Deus. E Glória a palavra a do Deus. Senhor, como nós lemos aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, capítulo 5, versículo 20, nós somos embaixadores de Cristo Aleluia. nessa terra. Nós somos filhos de Deus, passamos a pertencer ao reino de Deus, às coisas de Deus, e não somos mais desse mundo. Então, as leis do mundo, a lei do mundo de estudos que diz que nós somos animais racionais, isso já não funciona mais para as nossas vidas, porque nós não somos mais animais racionais, nós somos filhos de Deus. Amém? Aleluias. Glória a Deus. O terceiro ponto que Deus queria que eu falasse, parece que tem coisas que não tá muito assim, né? São três coisas que parecem muito distintas, mas não são. A palavra do Senhor em livro de Gênesis, eu nem sei quanto tempo passou aí, preciso dar uma olhada aí. Se correr aqui. A gente ficou procurando o texto aqui, isso demora 37. muito tempo. Né? A palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Amém? A palavra do Senhor diz assim: a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se rasteja sobre a terra. E o versículo 29 diz assim: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores
em que dão fruto e sementes, isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, assim se fez. A palavra do Senhor diz assim, que Deus criou todas as coisas, primeiro no versículo 28, para nos servir, e também para nos servir como alimento. Primeiro ele diz assim que todas as coisas foram criadas para que fossem submissas ao homem, e depois nos versículos em seguinte, ele diz assim, e também para alimento, para mantimento. E é interessante que está separado aqui, que ele fala assim, que primeiro é dado toda a erva, toda a fruta, e depois ele fala que é dado todo o animal. Porque nós vemos que realmente são tempos diferentes. A gente não tem tempo para falar sobre isso, mas realmente são tempos diferentes que revelam a natureza de Cristo também. Isso de comer, estudem isso, que é muito interessante. Que isso revela a natureza de Cristo. E os versículos, quando fala de mantimento, estão separados porque são tempos diferentes. E um tempo o homem não poderia comer animal, outro tempo o homem poderia comer animal. E isso revela a natureza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no texto ele diz assim, que Deus colocou o homem acima de todo o animal. E por que esses estudos diz que o homem ele é apenas um animal racional? Porque o homem se colocou com a sua nova natureza de pecado, a partir do momento em que o homem pecou. A partir do momento em que o homem se diz um animal racional, ele não passa de um animal racional. Amém? A partir do momento em que o homem ele peca, ele se afasta de Deus e se coloca nessa condição de animal racional, eu sou só um animal que pensa, ele passa a ser apenas um animal pensante, e ele é igual a um cavalo, igual a um cachorro, igual a um porco e etc. Quando nós aceitamos as coisas de Deus, quando nós buscamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo e confessamos que Ele é o Salvador das nossas vidas, pedimos para que Ele esteja em nós, nós estamos pedindo também para que Ele seja o nosso Pai, para que sejamos filhos de Deus e deixamos de ser as pessoas que eram afastadas de Deus, que não tinha diferença entre animais, e passamos a ser as pessoas que Deus disse que seríamos, acima de todas as coisas. E nos capítulos seguintes, nos livros seguintes, ele diz ainda assim, eu te fiz acima dos anjos. Amém? Amém. Mas é interessante que a palavra do Senhor diz assim, que Deus nos criou à imagem de Deus. A palavra do Senhor, ela nos mostra que Deus, quando Jeremias disse assim, Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei falar, eu não sei me portar diante das pessoas. E Deus falou assim para ele que ele o escolheu antes mesmo de formar o mundo. Se a gente voltar aqui à palavra do Senhor, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre
as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luzes e trevas. Aqui nós estamos vendo Deus criando. A palavra do Senhor está escrito aqui. No princípio criou Deus. No princípio de tempos. No princípio da existência das coisas e das pessoas, dos homens. Mas a palavra do Senhor diz assim a Jeremias que antes dessa criação, antes de Deus criar, ele já nos conhecia. Amém? Amém. Mas Deus nos conhecia, se Deus ele sabe de todas as coisas, e Deus realmente nos conhecia, eu, como vocês, como qualquer pessoa, é fruto de pecado. Nós nascemos e viemos aqui por causa do pecado. Se as coisas tivessem ocorrido no mundo diferente daquilo que nós vivemos hoje, nós não seríamos nós nem iríamos existir. A minha mãe conheceu meu pai estando no mundo, sem conhecer as coisas de Deus. E eles se conheceram porque estavam fazendo coisas mundanas. Se eles servissem a Deus e estivessem diante de Deus, talvez eles não se cruzariam ali. Então, eu não nasceria. Talvez eles nem existissem. Isso é a regra. O mundo não seria como é hoje. Então, isso influenciaria em todas as pessoas que vieram depois de Adão e Eva. Mas a palavra do Senhor diz que Deus nos conheceu. Então ele conheceu o Jairo pecador, assim como o Jairo é. Deus quer que a gente viva no pecado? É claro que não. A palavra do Senhor disse a Caim: Caim, o pecado bate à sua porta. Luta contra isso, Caim. A palavra do Senhor diz isso para nós a todo tempo. O pecado está aí à sua porta. Luta contra o pecado. Não deixa coisas pequenas te afastar da minha presença, te afastar de mim. Se você for fiel ao pouco, se você for fiel, quando você olha e fala, não, isso aqui é só um pecadinho, só uma mentirinha, só uma coisinha. O Senhor fala assim, se você for fiel no pouco, eu te coloco sobre o muito. A palavra do Senhor fala para a gente ser fiel e não cometer pecadinhos. Mas Deus, mesmo assim, Deus conheceu o Jairo, a Thaís, a Sabrina, o Lucas e assim por diante, da mesma forma que nós somos hoje. E nós somos pecadores. Então, antes de formar tudo aquilo, Deus, ele nos amou. Ele nos conheceu. Ele pensou em nós. Ele criou para nós um plano de salvação, sabendo que a única forma do Jairo ser o Jairo mesmo era o Jairo viver o pecado que viveu, viver o passado que viveu. E ele, mesmo assim, me amou e enviou o seu filho lá atrás para que morresse por mim, para que eu fosse livre desse pecado, para que eu continuasse sendo Jairo. Mas a partir do momento em que eu conhecer a Cristo, eu não seja mais o Jairo que peca e não está nem aí. Seja o Jairo que peca e pede perdão a Deus e se arrepende do seu pecado e vive uma vida querendo agradar a Deus, querendo viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as leis de Deus, de acordo com os preceitos de Deus, de acordo com aquilo que Deus preparou para nós. Amém? É claro que nós não somos salvos pela lei. Nós somos salvos pela graça de Deus. Em nada as nossas boas ações, a nossa religião não vai nos salvar. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que obedecer às regras de Deus. Obedecer aquilo que Deus nos mandou obedecer.
Mesmo assim, nós precisamos continuar lutando contra o pecado, continuar lutando contra as coisas desse mundo. E quando nós fazemos isso, quando nós buscamos uma vida tentando imitar a Cristo, porque ele sim era perfeito, a palavra do Senhor diz assim, que nós imitamos ele para nos parecer com ele. Quanto mais nós imitamos a Cristo, mais ficamos parecidos com ele. A palavra do Senhor diz assim que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E o homem, ele pecou, ele caiu em pecado, ele se afastou de Deus. Quando nós buscamos a Deus, quando nós nos entregamos a Deus, quando nós nos afastamos dos nossos pecadinhos, nós começamos a tentar imitar a Cristo, nós vamos nos parecendo com Cristo e voltando ao nosso princípio de criação, sabendo que a lei foi dada para mostrar para nós que as nossas boas ações, a nossa boa vontade, a nossa religiosidade, o nosso senso de justiça não pode nos salvar, senão o Cristo que veio como lei, cumpriu toda a lei, foi quebrado por nós, ressuscitou no terceiro dia e continua sendo o mesmo Deus. A lei que foi escrita sobre as tábuas que foram quebradas, foram escritas também nas tábuas que foram refeitas aqui na terra. O corpo que foi quebrado, moído, transpassados pelos nossos pecados, foi reconstruído, restituído e cheio de glória, ressuscitado e se voltou aos céus. Aleluias. E ele continuou sendo a palavra, a mesma palavra. No princípio ele era o verbo, ele se fez carne e ele continuou tendo toda a autoridade. Por isso a palavra de Deus diz assim, que o seu nome está acima de todo nome. Aleluias. O nome de Cristo está sobre mim. O Senhor nos aceitou, o Senhor nos ungiu e o nome do Senhor está sobre nós. Nós não podemos dizer mais assim, somos animais racionais. Não! Eu não posso colocar o nome de animal sobre mim, porque Cristo não é animal. E Jesus disse que ele nos fez a imagem e semelhança dele. E quando nós o aceitamos, nós passamos a ser filhos de Deus. Somos semelhantes a ele. Primeiro, Deus nos amou. Primeiro Deus nos conheceu. Então Deus criou toda a terra, todas as coisas, e depois criou o homem e disse assim, olha, todas essas coisas têm que te obedecer, porque eu te criei para governar sobre todas essas coisas, e eu que governo sobre você. Amém? Amém. Então ele diz o homem peca, e a palavra do Senhor diz assim no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, que o Senhor enviaria a semente da mulher, que o Senhor enviaria o Cristo. Mas espera aí, só depois do pecado Deus está revelando o Cristo. Nós confundimos uma coisa. Jesus, ele não nasceu como um de nós. Eu acabei de falar que Deus ele projetou o homem antes de criar todas as coisas. Deus conheceu o homem. Deus, ele planejou a sua salvação sabendo que eu seria pecador, sabendo que você seria pecador. Deus planejou que ele viria, que ele desceria do céu e viria como Cristo. Ele
projetou o seu próprio corpo, ele falou como ele mesmo seria aqui na terra. Então ele criou o homem segundo essa semelhança. Amém? Aleluias. Nós fomos formados à imagem de Cristo Jesus. Ele não nasceu como um de nós, nós fomos criados como ele. Aleluia. Deus tinha um projeto de Cristo e nos formou e nos fez igual a esse Cristo. Quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós tentamos ser iguais a Jesus, nós estamos nos voltando ao nosso princípio de criação, que é ser imagem e semelhança do Deus vivo. Nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, somos filhos de Deus, embaixadores de Cristo nessa terra. O homem fala, são animais, não, são filhos de Deus, embaixadores de Cristo. Glória a Deus. Se as pessoas naturais dessa terra, que nascem dessa terra, que são da terra, que são do mundo, são animais, nós não somos, porque somos embaixadores de Cristo, nós pertencemos ao reino de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Glória a Deus. Nós não somos deste mundo. O que nasce do mundo é mundano. O que nasce do Espírito é espiritual. Aleluia. O que não se entrega a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida é só mundano. O que entrega a sua vida a Cristo passa a ser pessoa espiritual, filho de Deus, embaixador de Cristo, pertencente ao reino de Deus nos céus. Glória a Deus. Novamente, filho de Deus, imagem e semelhança daquele que desceu, foi quebrado por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Amém? Amém. Para a gente encerrar, que a gente já se prolongou demais e até demoramos bastante aqui procurando o texto, nós colocamos, foi falado na semana passada e na semana retrasada, foi falado muito sobre nomes que nós colocamos nas nossas vidas. E a palavra do Senhor diz assim, que o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Amém? Amém. Quando uma pessoa, esses dias eu vi estava escutando um comentário de uma pessoa que estava com uma ferida e não sarava. E eu fiz uma pergunta, falei assim, mas por que não sara essa ferida? E foi falado assim, foi dado um nome para ele, porque ele é diabético. Nós colocamos nomes e maldições sobre as nossas vidas, falando assim, por que não acontece? Porque ele é diabético. Eu vejo pais falando assim, nossa, mas seu filho não está trabalhando, por que seu filho não trabalha? Porque é vagabundo. Porque sua filha não sei o que lá, porque é vagabunda. Porque não sei o que lá. Nós vemos pais colocando nomes sobre filhos, pessoas enfermas sendo chamadas pelo nome da enfermidade, como rapaz. Qual que é o seu problema? Por que não sara a ferida? Porque eu sou diabético. E se esquecem que o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Aleluia. Se parecer com Cristo também é ser livre. Amém. De todo mal. Glória a Deus. Você acha que uma diabetes podia se alojar no corpo de Cristo? Você acha que ela podia simplesmente falar,
eu vou entrar aqui em Jesus e tudo mais. Eu escuto pastores falar que Jesus chorou sangue, que Jesus suou sangue no monte, porque Jesus tinha uma enfermidade. Jesus estava passando por uma árvore, olhou para a árvore e disse assim: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E aquela árvore não era tempo de dar fruto, e aquela árvore morreu. Ela deveria ter louvado a Deus com o seu fruto. Mas não era tempo de dar fruto. Ela teria que louvar a Deus mesmo assim. Jesus ordenou que aquela planta morresse porque ela não deu fruto no tempo de fruto. Você acha que uma doença, uma enfermidade iria conseguir se alojar no corpo de Cristo? Para de falar besteira. Para de falar, Jesus tinha uma doença e por isso ele suou sangue no monte. Doença nenhuma podia se alojar no corpo de Cristo. Primeiro porque ele era o Senhor dos senhores. A palavra dele diz que o nome dele estava sobre todas as coisas. Não dá para você colocar o nome de diabético, porque o nome dele era maior. Não dava para você colocar o nome daquela enfermidade, que eu nem sei o nome, acima de Cristo e falar assim, olha, Jesus tinha essa. Não dá para você dar esse nome para ele. O nome de Jesus está sobre todo nome. Aleluias. Glória a Deus. Quando nós declaramos as coisas de Deus, se parecer com Cristo, também é ser curado de todo mal. Amém. Amém? Amém. Mesmo que você